meus amados. Deus é tremendo, né? Deus já fez a introdução aí para mim. O quão difícil é estar no altar para transmitir o que Deus vem fazendo na nossa vida, a forma que Ele vem nos usando para fazer através de nós aquilo que Ele quer, o propósito dele, né? Que é usar as nossas vidas para ganhar almas, para levar a palavra dele, para viver o Evangelho. Então, Débora já fez uma introdução aí para mim sobre o quão difícil é, mas quanto mais a gente se coloca à disposição, mais Deus vai nos capacitando para isso, amém? Que os irmãos possam estar aí com o coração aberto para receber essa palavra e que qualquer distração, a minha timidez, o meu nervosismo não venha impedir a obra de Deus, que é essa palavra, entrar no coração de vocês, amém? A palavra de hoje está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vou fazer uma breve leitura aqui. A gente vai falar sobre o profeta Elias. Homem de Deus, abençoado demais desde o seu nascimento até a sua partida. Ele realmente viveu o seu ministério, realmente viveu em função de fazer a vontade de Deus, amém? E hoje a gente vai aprender um pouquinho com ele. Glória a Deus. Capítulo 17. Vou ler lá, está diferente da minha tradução. Glória a Deus. Vou ler lá. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Até o certo. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Meus amados, aqui eu quero trazer a palavra frisando as provisões de Deus para a nossa vida, amém? Neste momento, Deus levantou Elias com um propósito: ele levar a palavra ao povo israelita, que naquele período estava vivendo, em pecado, estava adorando outros deuses, e Deus não estava se agradando com o povo nesse período, e ele levantou Elias para levar a sua mensagem, Mas é 1 milhão contra 1, aos olhos humanos isso é quase impossível você escutar uma pessoa falando, sendo que eles viviam em função da religião deles, da crença deles, que era adorar a Baal, certo? E Deus, de uma maneira poderosa, grandiosa, fez com que o povo
tipo assim, sentisse na pele o quão poderoso ele era e iria cessar as chuvas daquele lugar, né? Ele quis ali repreender de uma forma assim que todos parassem para entender o quão poderoso ele era, certo? E ele levantou Elias para levar essa palavra e entregar para o rei Acabe, certo? A quem, né, coordenava aquele povo ali, e se o rei ordenasse, o povo também aceitava. Porém, eles não deram ouvido a Elias e começou então ali a seca daquele lugar, né? O alimento ficou escasso, uma sequidão total, mas Deus, por escolher Elias e não deixá-lo desamparado, ele proveu até o lugar que ele ficaria, né, o sustento dele, aos cuidados do Senhor ali, pediu para ele se encaminhar até o riacho, certo? Que ali os corvos levariam para ele alimento. E uma coisa interessante que tem nessa palavra lá no versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ele não fala para Elias, vai lá para o ribeiro, para o riacho, e chegando lá eu vou, né, mandar os corvos te alimentarem. Ele diz: Elias, vai para lá, porque eu já dei ordem aos corvos. Então, assim, nesse trecho a gente entende que não é necessário a nossa necessidade aparecer para que Deus venha com a provisão. Deus tem a provisão para a necessidade que ainda vai aparecer, certo? A gente, com os nossos olhos carnais, a gente, mediante a necessidade, a gente não compreende, né, por que aquilo ali está acontecendo, mas se Deus já tivesse falado conosco, ou se nós já tivéssemos aberto os nossos olhos espirituais, ou se nós tivéssemos dado ouvido ao que Jesus fala conosco diariamente, a gente entenderia que aquela necessidade já tinha uma provisão de Deus, já é uma permissão de Deus, aquilo ali não fugiu do controle de Deus, né? Ele não nos abandonou, não nos esqueceu. É que a gente bota mais olho na dificuldade, no problema, do que no que Deus quer falar conosco, no que Deus quer tratar conosco. Muitas das vezes Ele quer nos capacitar para alguma coisa grandiosa, para a gente receber, inclusive, uma bênção, mas a gente se limita, né? A gente não compreende, a gente não quer entender, mas, como sempre é falado, né? Não tem vitória sem luta. O negócio é que a gente não quer lutar para ter a vitória, a gente já quer ter a vitória direto, né? E trago uma notícia aí, não muito agradável, mas a gente vai ter que lutar. Então, meus amados, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que permite a dificuldade, permite, né, que o problema venha de encontro com a gente, mas Ele já nos deu potencial, Ele já nos entregou ferramentas, armaduras ali para vencer essa dificuldade, esse problema. Então vamos confiar, né, que Deus está no barco, que Deus é o nosso provedor, que Ele luta por nós. Amém? E tem mais um exemplo como esse mais à frente nesse capítulo, certo? Mas, vamos lá. Depois disso, né, ele foi lá, os corvos o alimentaram de manhã e de tarde, ele continuou bebendo água do riacho, porém, como estava sem chuva, nesse período ali que ele precisava passar por isso,
o riacho acabou se secando. Mas mais uma vez, Deus prova para ele e para nós, aqui foi deixado o mapa aqui, as instruções, que Deus é o Todo-Poderoso e Ele não desampara aquele que é fiel a Ele. Amém? Aleluia. E aí, Deus o envia a outro local. Vamos lá. E no versículo 8. Vamos lá, vou ler aqui porque a minha versão é diferente. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Aleluia. Mais uma vez, meus amados, Deus fala com ele: ó, vai para lá, porque eu já ordenei, certo? Até antes de Deus falar com Elias, secou o riacho, e agora o que vai acontecer? Deus já tinha preparado a viúva para o abrigar ali, a provisão do alimento dele, da casa, que ele ficaria pelos próximos dias, e era um lugar da região de Israel, não estava dentro de Israel, mas era próximo ali, certo? Então, Jesus mais uma vez não desamparou o servo dele, que naquele momento estava vivendo o propósito. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí, eu não vou ler, porque para não estender muito, irmãos, bastante dos irmãos, eu acho que a maioria conhece essa palavra. Ela tinha pouco alimento, inclusive, ela, no próximo versículo, ela fala para Elias que seria a última refeição dela e do filho, até porque ela era uma viúva, e que ela ia preparar aquela refeição para esperar a morte, porque eles não tinham mais alimento. Então Elias fala ali com a voz do profeta: pode preparar, porque o Deus que eu sirvo não vai abandonar a gente. Foi Ele que me trouxe aqui, foi Ele que te colocou no meu caminho, então vamos confiar. E assim foi, meus irmãos, ela preparou, não acabou a água, não acabou o alimento, certo? E Deus fez morada ali naquela casa com eles, e a provisão foi mantida, provisão dos céus, amém? Lá no versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Eu também pedi para colocar esse versículo, porque eu achei interessante que Deus, Ele não permitiu que eles passassem fome, nem que morressem, Ele estava provendo ali o sustento, mas a ordem foi até o dia em que desça a chuva, porque a partir dali, aí volta toda a bonança, volta a ter mais alimentos, volta a ter as possibilidades deles conseguirem com mais facilidade, porque assim, se Deus quisesse, Ele poderia prover para o resto da vida, mas isso eu trago para a minha realidade, que Deus, Ele poderia me abençoar de uma forma que eu não precisasse mais trabalhar, não precisasse mais fazer nada, Ele ia prover alimento sobre a minha vida, mas não é isso que Ele, não foi para isso que Ele
sabe, me escolheu. Ele quer que eu continue trabalhando, quer que eu continue avançando, mas que eu continue sendo dependente, que eu continue sendo submisso, que eu continue fazendo aquilo a qual Ele me chamou para fazer, porém não deixando de cumprir o restante das minhas responsabilidades como pai de família, como provedor do meu lar. E eu entendi isso dessa parte aqui, ó, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, que eles iam ser sustentados pelos céus. Amém? E a partir dali, Deus daria aí proteção e condição de que eles pudessem prosseguir da vida deles. Porém, alguns versículos à frente, o filho dessa viúva adoece a ponto de ele falecer. Mais uma luta na vida do pessoal. Difícil, né? Passar por todo aquele momento de turbulação, e quando você sente que Deus está dentro do seu lar, você está segurando a mão dele, que Ele não vai te desamparar, olha o que acontece. O filho da mulher morre, e agora? Cadê Deus? Por que Ele permitiu? Certo? A gente lendo esse capítulo, foi, pelo menos no meu entendimento, Deus permitiu que isso acontecesse para que a fé dela fosse redobrada, para que Deus proveu alimento sobre o meu lar, o homem de Deus está aqui, mas assim, isso não se compara a uma ressurreição, a um milagre nessa proporção, né? Então assim, o Deus desse rapaz que está habitando aqui em casa é bom, né? Está dando alimento, beleza. Mas ressuscitar o filho dela, isso foi de uma proporção assim imensurável, e Deus usou, né, Elias para orar ali, né? Deitou sobre o corpo do menino ali 3 vezes e trazendo ele de volta à vida. E para que o propósito do Senhor através disso fosse cumprido, nisso ele já estava fora de Israel, né? Já tinha acabado ali as perseguições, já tinha silenciado ali a ira, né, do rei Acabe, da sua esposa Jezabel, sobre a vida dele. Porém, quando isso aconteceu, todo mundo começou a comentar isso, todo mundo começou a repercutir esse milagre que tinha acontecido. E aí, chegando aos ouvidos da rainha Jezabel, ela não se agradou e enviou ali homens para caçar, né, Elias, para que como se o Deus deles, o que eles acreditavam, não ficasse por baixo dessa grandeza de milagre, certo? Aí eles ficaram ali irados e foram atrás de Elias. Porém, Elias propôs ali a eles um desafio. Bom, pastor, um desafio. Falou: já que vocês não querem escutar o que Deus, o meu Deus, Deus verdadeiro, quer falar ao seu povo, eu desafio vocês, com o Deus de vocês, a gente montar aqui 2 holocaustos, 2 altares, exatamente, para ver qual Deus que é mais poderoso, certo? E eles montaram ali o altar deles e ficaram clamando e clamando, e de uma noite toda, aí chegando ao meio-dia do outro dia, e nada. Eles fizeram ali tudo o que fosse possível para que aquele altar fosse queimado, né, pelo Deus deles, e nada aconteceu. Elias, sozinho, ali com o altar dele, ele pediu que os homens jogassem água
sobre, né, aquele boi que estava ali, a madeira que estava lá, fizessem até um cavado, um buraco assim ao redor, para que concentrasse água ali, e encharcaram todo o altar que ele tinha montado até antes que ele começasse a orar. E assim foi feito, meus amados. Encheram de água lá e Elias fez a sua oração a Deus. Deus, se o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso, se o Senhor é o Deus Eterno, faça com que esse altar seja, né, entre no holocausto, pegue fogo aqui para todas essas pessoas, né, todos esses que me caçam, né, que tentam aí contra a minha vida, os meus inimigos, entendam o teu poder, a tua grandeza. E de repente, como Deus age, de repente, aquilo ali se incendiou. Foi uma maravilha inexplicável também, que muitos deles se converteram, se reconheceram ali a grandeza de Deus. E até que aí o povo matou, né, acho que 400, alguma coisa, mataram ali Elias que matou, né, os profetas, e eu sei que foi muita gente. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Certo? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. É como se ali eles estivessem provando, né, o que o povo precisava saber de Deus, da grandeza de Deus, fosse a prova de que o único Deus verdadeiro é o que Elias estava pregando, é o nosso Deus de hoje, certo? É o mesmo Deus. Então, isso. Glória a Deus. Lá no versículo 19, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A gente entende que até no 4:3. Neste momento, Elias estava sobrecarregado.
ele estava exausto, ele entende que, na verdade, esse momento trouxe para ele ali um desânimo por fazer a vontade do Senhor, provar através de Deus os milagres que ele fazia ao povo, e mesmo assim ter a sua morte ali determinada pela rainha. Então, assim, ele já, frustrado com toda essa situação, ele pede que Deus tire a vida dele. E isso, para a nossa realidade, não é incomum. Talvez a gente não peça a morte, mas os momentos de dor, de tristeza, de angústia são tão grandes que a gente se enfraquece, que a gente permite ali que aquele momento nos faça, nos faça até murmurar, mas assim, que a gente baixe a nossa guarda, que a gente queira ali entregar os pontos de tanta carga que a gente carrega no dia a dia. Inclusive eu, meus amados, eu tenho diversas vezes o pastor fala aqui que eu tenho muitos testemunhos para contar, porém na proporção que você recebe do alto, como que eu posso dizer, Deus te entrega tanta força que eu mesmo particularmente, se dependesse de mim, eu não conseguiria. Hoje a minha família vive um propósito muito lindo de Deus, mas muito doloroso. Mas é Deus quem capacita, Deus quem sustenta, Deus que dá força. Irmãos, desde que eu decidi que eu ia abrir esse negócio ali pra gente, eu não mensurava nem metade da metade do que eu vivo hoje. E se fosse para mim decidir, falar assim, Jean, você quer subir tão alto, mas sofrer o que tem que sofrer para estar lá, eu não escolheria. É muito difícil. Mas sempre que eu estou triste ou assim, sabe, já esgotado, é como se Deus me abraçasse e me desse força para vencer mais um dia. E aí no dia seguinte, as coisas de Deus são tão maravilhosas que aí no dia seguinte o peso já não está mais. O peso já saiu. É como se a gente dormisse lutando e a gente já acorda com a vitória. Eu falei
sobre, inconscientemente, eu acabei de falar sobre o que aconteceu com Elias nessa situação. Ele pediu para Deus a morte e apareceu ali, né, um anjo enviado de Deus com pão e água. E falou assim: Elias, se alimenta, porque a sua caminhada vai ser longa. E aí ele se alimentou, dormiu, acordou e caminhou ali por mais 40 dias e 40 noites no deserto. Meus irmãos, a palavra que eu queria transmitir para os amados hoje é: independente do quão difícil esteja a sua situação, e não digo somente no meu caso, o mais difícil é, sabe, as responsabilidades de um trabalho quanto o meu. Porém, eu sei que tem irmão aqui que talvez trabalha muito mais do que eu e vence também, e avança, e cresce. Aí o irmão, mas a minha dificuldade é financeira. Meus irmãos, todo propósito, tudo que acontece tem um propósito, e o propósito vem para nos ensinar. O propósito é feito ali para nos, sabe, nos capacitar, nos ensinar, nos fortalecer, fazer com que a gente aprenda com todos os nossos erros, as nossas decisões que a gente toma precipitado, venha, sabe, fazer a gente, é como se fosse sofrer um pouquinho para sorrir dobrado depois. É mais ou menos isso daí. Deus quer que a gente como pai, pelo menos eu, com Deus não é diferente. Deus espera de nós assim, obediência. Deus espera de nós fidelidade, espera de nós companheirismo, afeto. Deus espera de nós como filhos dele uma proximidade, um amor de filho para com o pai, uma sinceridade. E a gente espera a mesma coisa dos nossos filhos, certo? Só que nós, para Deus, a gente não quer ser, por exemplo, tão dependente de Deus, sabe? A gente imagina assim: não, sou adulto, sou pai de família, eu estou no controle aqui, eu sei de tudo, se eu errar eu sofro as consequências, sem a gente saber se é aquilo que Deus quer para a nossa vida, se é aquilo que Deus já planejou. E aí muitas das vezes a gente perde tempo, a gente perde oportunidades, perde bênçãos que já estão mais esperando a gente, preparando a gente, porque a gente simplesmente não consulta, a gente não acessa a Deus primeiro. Mesma coisa com os nossos filhos. A gente pensa assim, né? Quanto mais obediente ele tiver, mais merecedor. Então vou esperar ele obedecer eu até quero presentear, eu quero, né, dar mais tempo, dar mais amor. Só que quando os nossos filhos não estão tão obedientes, a gente acaba segurando ali para esperar merecer. Só que a gente, como filho de Deus, a gente não quer fazer a mesma coisa. A gente muitas das vezes não está tão obediente, não está ali, né, se abrindo, se expressando da maneira que deveria, sendo dependente da maneira que deveria, e a gente cobra como se fosse o melhor filho do mundo, né? A gente perde já esperando, se demorar também a gente ou desiste ou não compreende. Então assim, a gente tem que ter a mesma ótica com
como pais dos nossos filhos aqui na terra, como filhos de Deus lá do alto, né? Que devemos merecer as coisas que Deus faz, mesmo não sendo merecedores, nós como humanos, como pecadores, mas que tentemos, né, ser o mais obediente possível, o mais próximo de Deus possível, para que o propósito dele, as bênçãos dele sejam entregues, porque preparadas elas já estão, certo? Meus amados, eu trouxe a reflexão sobre a minha vida, porque realmente não é fácil você lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? É o trabalho, é a família, não que isso seja peso, mas é tanta responsabilidade que isso vai ficando pesado. Só que a nossa falha, o nosso erro é a gente querer resolver tudo. E sabemos que não é com as nossas forças que a gente vai vencer essa batalha. Sabemos que Deus quem nos entregou, é Ele que continua sendo dono, Ele que continua provendo, Ele continua, sabe, coordenando, controlando as nossas vidas. É como se a gente fosse aí mordomo de Deus. Deus entrega a nossa família, mas não é nossa, é para a gente cuidar para Ele. Deus entrega os nossos bens materiais, mas continua sendo dele. Porque o dia que Ele falar assim, me devolve aqui, você só estava cuidando para Ele. O dia que Ele falar, me devolve aqui, você tem que compreender. Você tem que entender que o tempo que teve ali com você é para você zelar, é para você cuidar. E tudo, né, a nossa vida dele. Então, assim, que tudo que formos fazer na nossa vida, tudo é de Deus. O nosso trabalho, a nossa família, o nosso ministério, tudo é dele. Como que a gente está cuidando disso? Como que a gente está lidando com isso? Será que os problemas a gente tem muito assim como maldição? Por que eu não mereço estar vivendo isso? Eu sou um filho obediente, mas gente, é Deus que me permitiu. Você, muitas das vezes, uma decisão que você tomou lá atrás, uma palavra que você falou lá atrás, você não se lembra mais quem encaminhado para aquilo ali está acontecendo. Exato, as suas ações, as suas decisões interferem no futuro. Então, assim, aí acontece, a gente não compreende, esquece o que a gente fez de errado lá no passado e a gente entende que por Deus Ele não ia permitir. Não, eu estou vivendo isso aqui porque o inimigo se levantou, o inimigo, né? A gente tende a transferir a culpa, só que é consequência das nossas decisões, sem a autorização de Deus, as nossas ações que desagradam a Deus, e aí Ele acaba permitindo para que a gente aprenda, para que aquilo ali nos ensine, para que da próxima vez a gente não venha errar novamente, certo? E eu aprendi muito com essa palavra e ela falou muito comigo, porque a palavra ela encaixou no que eu vivo atualmente, que eu preciso aprender a descansar em Deus, assim como Elias sentou ali debaixo dessa árvore e pediu para Deus tirar a vida dele, sendo que fazia parte do propósito de Deus ele se retirar, ele descansar, porque ele estava na linha de frente como profeta, levando e corria e correndo risco de vida, mas Deus não tinha perdido o controle. Era simplesmente ele confiar e descansar no Senhor.
E devemos fazer o mesmo, né? Quando você pensa aí que as suas forças se esgotaram, né? Que não tem mais jeito, não tem mais saída, a dívida que tanto te persegue, sabe? É parente que está te afrontando, é uma causa familiar que, né, que não é resolvida há muitos e muitos anos. Irmãos, descansa em Deus, entrega para Ele, porque Ele é dono, né, do propósito, Ele sabe, Ele permite aquilo ali acontecer e Ele tem como resolver aquilo ali para você. Se você ficar lutando com as suas forças, você vai se esgotar do mesmo jeito que ele se esgotou ali, mas depois que o anjo apareceu para ele, ele simplesmente descansou. Aquele desejo saiu do coração dele, né? E ele prosseguiu ali a sua caminhada. Meus amados, quando a aflição estiver apertando aí seu coração, os problemas aí vierem numa proporção que você não entende o porquê, só entrega para o Senhor e confia que Ele pode resolver tudo na sua vida. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Espero que os irmãos possam refletir sobre ela, façam a leitura deste capítulo. Vamos aprender mais, né, com Elias, aprender aí a viver uma vida em obediência, perseverança. Elias era muito perseverante, porque Deus falava diretamente com ele, certo? Nos dias atuais não é diferente. Se você fazer uma oração sincera, Deus responde, Deus intercede por você. Basta somente você abrir o seu coração, entregue o problema e descansar no Senhor. Amém? Graças a Deus. Peço que os irmãos colocam de pé, fazendo uma oração. Meus amados, se alguém quiser receber a oração, em especial, em cima dessa palavra, se alguma aflição estiver aí, né, te perseguindo, sabe, seu coração estiver aflito por algum motivo, por algum problema, e quiser vir receber uma oração em especial, nós vamos orar por você, mas se não quiser também, sinta-se à vontade, porque o Espírito Santo pode ir até o seu lugar e alcançar a sua necessidade, a sua dor. Amém? Glórias a Deus. Feche os seus olhos, entregue os seus problemas, as suas aflições ao Senhor e confia, meus amados, que Ele continua no controle, continua guiando as nossas vidas, dependente do quão, da quantidade de erros que cometemos. Deus, Ele não quer olhar para o seu passado e te crucificar por isso. Ele quer reconhecer a tua entrega no presente e conduzir o seu futuro. Amém? Soberano e eterno Deus, nós oramos a Ti, Pai, nessa oportunidade, juntamente com a Tua igreja, Senhor, apresentando, Senhor, os nossos problemas, apresentando, Senhor, as nossas aflições. Deus tremendo e poderoso, não permita, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que tenta nos fazer parar, toda a carga, todo o peso, Senhor, venha nos impedir de viver o Teu propósito. Soberano e eterno Deus, que o Senhor esteja, Senhor, à frente, Pai, de todos os nossos planos, e que os nossos planos, Pai, que não são de acordo com os Teus, o Senhor possa arrancar dos nossos corações. Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, as nossas decisões erradas, e construa, Senhor, o nosso futuro de acordo com os Teus propósitos. Nós colocamos, Senhor, à Tua disposição para o Teu agir, para o Teu mover, Pai, que o Senhor possa estar segurando as nossas mãos em meio às dificuldades, em meio às aflições, que o Senhor possa, Senhor, estar conosco, ao nosso lado,
todo medo, Senhor, todo peso, toda carga, seja arrancada, Senhor, das nossas mãos, dos nossos ombros, Senhor, e que o teu fardo venha, Pai, sobre a nossa vida, um fardo leve, um fardo, Senhor, de amor, de carinho, Senhor, Pai, os nossos problemas, Pai, nós entregamos nas tuas mãos, e que o Senhor possa, Pai, nos conceder sabedoria, entendimento, inteligência, Senhor, para as próximas ações, para as próximas decisões, para que não venhamos, Senhor, nos precipitar, para que não venhamos, Senhor, errar, e para que os teus propósitos, Senhor, que são maiores e melhores do que os nossos, venham, Senhor, a serem cumpridos na face dessa terra, Pai. Assim nós apresentamos, Senhor, a nossa vida e te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos pela palavra que foram ministradas aos nossos corações, e que possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor vem nos ensinando a cada dia, aquilo que o Senhor vem, Senhor, capacitando, Senhor, nós, para que nós possamos viver os teus propósitos. Assim, Senhor, nós apresentamos cada uma dessas vidas, Pai, que se fez presente no culto desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Isso, podem se sentar, fiquem à vontade. Vou falar também sobre os dízimos e ofertas.